Paz do Senhor a todos, boa noite para quem está vendo esse vídeo nesse momento e para aqueles que também vão poder ver, porque vai estar disponível no meu Facebook, estará disponível após terminar também, e você vai poder consultar, eu estou travando a língua aqui, poder consultar sempre que quiser. Para essa noite, eu tinha agendado para as 10 horas, mas infelizmente eu tive que botar aqui o celular para carregar e não pude então trazer às 10 horas exatamente, mas aí está um horário já um pouco avançado. Como eu disse, fica sempre registrado. Meu nome é Nunes, sou presbítero e sirvo a Deus há um longo tempo. Graças a Deus, tenho chegado a um conhecimento da palavra de Deus e estou a cada dia caminhando para melhorar, O importante é nós sermos melhores crentes, melhor do que fomos ontem. Então, meus irmãos e irmãs que hão de ver este vídeo, hão de ver essa gravação, para todos que estão nos acompanhando, aqueles que puderam ver a minha publicação no meu canal, @presbítero Nunes, live série Estudos Bíblicos, só você digitar no YouTube e você vai estar em contato com o meu canal. Também trago no Facebook, na página Uma Palavra de Fé Restaurada, onde encontramos ali muitos vídeos, inclusive os vídeos que eu estou trazendo da leitura desse precioso livro, que é o livro Divórcio e Novo Casamento, do reverendo Guy Dutt. Eu fiz uma nota de observação. Eu quero dizer para as pessoas que assistirem a esse vídeo, que não julgue antes de concluir o vídeo, concluir a leitura. Claro que durante a leitura do livro vai ser 90% a voz do autor deste livro, que, como eu já tenho dito, pesquisou esse assunto por 14 anos. 14 anos, você pode aí ver, estou aqui trazendo 14 anos este assunto. E nunca foi um homem divorciado. Mas o que despertou ele para trazer esse assunto foi ter visto muitas pessoas serem desprezadas nas igrejas por conta de que foram divorciadas em determinadas situações que o casamento não se sustentou mais devido a problemas internos, traições, momentos de grande vexames, E ele disse que eu cheguei a ler essa parte, já li na introdução, quando ele falou o caso daquele obreiro daquele pastor que chegou para ele e disse: olha, fulano de tal veio até a mim pedindo para que eu celebrasse ou oficializasse o casamento dele na minha igreja, mas eu descobri que ele é divorciado e o ministério não permitia que pessoas divorciadas pudessem tomar posse ou ser oficializada no casamento ali naquela igreja. E aí o que aconteceu? Aquele pastor chegou a dizer para o pastor Dutt que aconselhou que ele se casasse em outra igreja e viesse depois para o ministério deles. Então ele chegou a dizer: foi o único ato de hipocrisia que eu cometi. Ele chegou a dizer isso para o reverendo Dutt. E aí o pastor Dutt, ele chegou até a comentar isso e disse: isso é terrível, porque a Bíblia Sagrada não é que o divórcio seja algo bom. O divórcio é terrível. O divórcio, a própria palavra divórcio quer dizer no hebraico cortar, dividir, e é o que faz no seio da família, O que faz no seio da família, essa divisão, e fica de um lado o filho chorando, a mulher chorando, o marido chorando do outro lado, e é terrível porque causa divisão. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então é exatamente isso que eu estou trazendo nesse livro. Como eu já falei, eu li 3 livros sobre divórcio e novo casamento. Li 2, na verdade não cheguei a ler todo, li apenas um pouco para fomentar as introduções do meu seminário que eu fiz há um ano, E aí eu trouxe muitas informações.
Então o divórcio nunca deve ser recomendado, exceto em casos onde não é possível mais manter o casamento, como no caso de traições ou casos absurdos, né? Então fica claro que eu não sou a favor do divórcio, mas a Bíblia diz que o divórcio existe. O divórcio, ao ponto que nós estamos lendo o livro, nós percebemos que Deus permitiu o divórcio para que as mulheres não sofressem. Naquele período, as mulheres eram humilhadas, eram desprezadas por qualquer motivo. Então, Jesus chega para os fariseus, homens impiedosos que abandonavam suas esposas por qualquer motivo, e aí Jesus diz, olha, não se deve divorciar da sua esposa, a menos que seja por imoralidade sexual. Eu já comentei aqui que naquele período, no período do Antigo Testamento, isso era uma afirmação inaceitável. Por quê? Porque quando uma mulher traía o seu esposo, ela era apedrejada. Então não tinha como ela casar com outro homem. Então isso coisas que a gente tem que dizer, isso não é lógico. Mas no Novo Testamento, segundo Flávio José, o grande historiador, que nasceu no ano 37 depois de Cristo, e que trouxe muitas informações históricas. Então ele chega a dizer que a banição, ou seja, a pena capital para o adultério, ela não era mais praticada depois de um período dentre o povo de Israel, não era mais aceito, porque muitas vezes apedrejavam até pessoas inocentes. Então eles chegaram, o Sinédrio chegou até a banir a punição por apedrejamento. Então, nesse caso, o que fazer com a divorciada? O que fazer com o divorciado? Porque lá era permitido o divórcio em caso de adultério. Essa era a posição de Shammai, o qual Jesus defendeu a ideia de Shammai, que era um dos mestres mais conhecidos da época. Então ficou conhecido que a mulher ou o homem que se divorciasse, inclusive a mulher não tinha o direito de pedir o divórcio no período do Antigo Testamento. Isso a gente já sabe de praxe, né? Deuteronômio capítulo 24, diz que o homem é quem realmente lavrava o termo de divórcio e despedia a mulher por qualquer motivo, por qualquer coisa indecente. Essa coisa indecente nós vimos no primeiro capítulo da leitura desse livro. Então, sem perda de tempo, eu quero estar lendo o capítulo 6, que trata hoje do significado do termo adultério. Então, vamos para a leitura, certo? O significado de adultério, capítulo 6. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. Alguns professores ensinam que a palavra adultério, mencionada em Mateus 5:32 e 19 e verso 9, refere-se, abre aspas, a pecado pré-conjugal. Ensinam que uma pessoa pode divorciar-se de seu cônjuge apenas por pecado sexual cometido antes do casamento. Isso são alguns professores que sustentam isso. Mas não pelo pecado cometido após o casamento. Como de costume, tais pessoas não apresentam nenhuma prova para essa declaração dogmática. Quando um homem tem provas, ele não precisa ser dogmático. Tudo que tem a fazer é apresentar essas evidências. Então, o que o Dutch fala aqui existem professores que defendem que após o casamento é como se tivesse uma inseparação ou uma indissolução do matrimônio, o que não é verdade. O divórcio, ele tanto liberava a mulher para casar de novo, como também liberava o homem. No caso do Antigo Testamento, a gente vê lá no capítulo 24 de Deuteronômio, diz claramente, se o homem tomar uma mulher de entre vós e casar com ela, porém achando coisa indecente nela, esse é o versículo 3, diz, lavrará uma carta de divórcio e a colocará na sua mão. Ou seja, a mulher saía com aquela carta de divórcio, que era a garantia dela, era como uma alforria,
de um escravo. Um escravo, ele carregava carta de alforria, que dava liberdade para ele e servia a outro mestre, a outro servo. Então a mulher, ela encontrava outro homem, casava com esse homem, né? Então, se aquele homem também desse outra carta, já fazia 2 cartas. Então ela ia por terceiro, casava com o terceiro. E então é impossível alguém dizer que o divórcio é algo que não é bíblico. Claro que é bíblico, porque nós só tomamos conhecimento desse assunto pela Bíblia. O divórcio aqui no Brasil só foi permitido no ano de 1976. Eu já trouxe essa informação aqui. Posso até trazer, eu acho, não sei se é de 1976 ou é 1977. Mas aí, o divórcio já era permitido entre a comunidade de Israel diante dessas situações. Quando o homem achasse algo indecente na mulher, que não era prostituição, porque se fosse prostituição, aquela mulher morria, e como é que ele ia entregar uma carta de divórcio na mão da mulher? Para ela morrer com o negócio na mão? Pelo amor de Deus. Então nós temos que ter, no mínimo, um pouquinho de lógica, certo? Então aqui diz, muitas pessoas fazem grande celeuma é confusão, em torno do significado do termo adultério. Portanto, faz-se necessário que o examinemos detalhadamente. Há 2 pregadores nos Estados Unidos, conhecidos em toda a nação, que ensinam que adultério significa apenas pecado pré-conjugal. E muita dificuldade tem sido criada por uma declaração tão sem fundamento. Qual é a verdade acerca do termo adultério? Nas Escrituras, os termos fornicação e adultério são sinônimos. E muitas vezes são empregados alternadamente. O mesmo se dá com outros termos bíblicos, tais como alma e espírito, reino de Deus e reino dos céus. Então ele aqui traça que na Bíblia a palavra adultério, ela pode, fornicação e adultério são sinônimos, palavras que se intercambiam, ou seja, se alternam. Ora se usa, por exemplo, para um pecado durante o casamento, de fornicação ou de adultério. Pode ser, mas dá no mesmo. Tanto adultério quanto fornicação é a mesma palavra e significa prostituição dentro do casamento, certo? Então ele vem aqui e explica que, assim como esses 2 termos são sinônimos, como a palavra alma e espírito, que muitas vezes é usada intercambiável, né? Dizer a minha alma, dizer o meu espírito, às vezes é entendido como a mesma coisa, mas nós sabemos que alma e espírito são distintos. Alma e espírito são distintos, reino de Deus e reino dos céus são distintos, porém, em algumas partes, onde deveria ser usado o reino dos céus, é usado o reino de Deus e assim por diante. Então, entendemos que essas palavras são sinônimas. No hebraico e no grego, a palavra fornicação abrange incesto, sodomia, prostituição, perversão e todos os pecados sexuais. Não estamos preocupados basicamente com a definição de adultério na linguagem moderna. O vocábulo fornicação deriva do latim fornix, que significa bordel. Literalmente designava alcova ou cela, onde as prostitutas romanas habitavam. Nossos principais dicionários reconhecem o significado do hebraico e grego da palavra fornicação. O termo hebraico é zaná. É usado para referir-se a, abre aspas, mulher casada que cometa adultério. Jeremias capítulo 3, versículo 1. Essa informação ele pega do léxico do estudante hebraico, certo? Léxico hebraico do estudante, ou vice-versa. Em Atos 7 e verso 17, uma mulher casada é chamada de prostituta, zaná, Young's Analytical Concordance. Fornicação do hebraico, zaná, cometer adultério. Todas as formas de impureza são abarcadas pelo sentido de adultério. Mateus 5:32. The International Standard Bible Encyclopedia, ou seja, a enciclopédia padrão da Bíblia Internacional. Todas as principais autoridades concordam entre si quanto a essa definição da palavra hebraica zaná. O termo grego, que se traduz por adultério,
deixa eu ligar aqui a bateria, né? E aí eu volto, tá bom? Senão a gente vai ter que parar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Coloquei aqui a bateria. Ok, voltando aqui. Deixa eu... Todas as principais autoridades concordam entre si quanto a essa definição da palavra hebraica zaná. O termo grego que se traduz por adultério é porneia. Ele significa, olha os vastos significados da palavra porneia. Em Mateus 5,32, em Mateus 19, verso 9, ele tem o sentido de adultério. Expository Dictionary of the New Testament Words, ou seja, o dicionário expositório das palavras do Novo Testamento, ou expositivo, né? Fornicação, prostituição, impureza, qualquer tipo de relação sexual ilícita. O adultério aparece como sendo fornicação. A infidelidade sexual de uma mulher casada, Mateus 5,32. A Greek English Lexicon of the New Testament, ou seja, um léxico inglês do Novo Testamento. A fornicação deve ser entendida com o significado de pecado cometido não apenas antes do casamento, mas também após ele, em sentido mais amplo, incluindo também a ideia de adultério. The New Testament for English Readers, ou seja, o Novo Testamento para leitores ingleses. Porneia identifica qualquer ato sexual ilícito em geral, quaisquer outras interpretações do termo devem ser rejeitadas, ou seja, não existe outra interpretação além, né, de porneia. Ou seja, quando você pega a palavra porneia do grego, ele significa todo e qualquer pecado sexual. E entre os pecados sexuais está a lascívia, está a fornicação, está o adultério, a prática homossexual e assim por diante. Então, a língua grega ela é muito rica nesse aspecto. Então, entendemos que não existe, não tem como negar o divórcio, porque quando Jesus diz em 5,32 de Mateus e em 19, verso 9 do mesmo livro, quando ele diz que não pode ser dado o divórcio a não ser, exceto aquele ou aquela que sofreu uma traição. Então, aquela pessoa que foi traída, fica com o seu marido ou a sua esposa se quiser, porque a Bíblia Sagrada, ela deixa claro que o casamento é desfeito ali, certo? Foi o que Jesus disse. Então, não há como negar essa verdade. Eu sei que o divórcio, como eu já falei, é terrível. O divórcio, ele não é uma instituição divina. Deus instituiu o casamento, mas ele deu o divórcio com permissão. Então, quando Jesus permite o divórcio, é para o bem da parte prejudicada. Qual é a parte prejudicada? No Antigo Testamento era a mulher. No Novo Testamento, os fariseus, eles se aproximaram de Jesus, tentando Jesus. Algumas versões dizem, e tentavam o mestre com aquela pergunta. Então, eles vieram com uma pergunta para tentar Jesus. Eles sabiam que o adultério era a única forma que separava os corpos, de fato. No Antigo Testamento, é claro, e em parte do Novo, ainda se praticava, né, o apedrejamento, tanto do homem quanto da mulher que adulterasse. Isso é, o homem que adulterasse, que cometesse pecado com a mulher casada, ele seria apedrejado, tanto ele quanto aquela mulher, e assim por diante. Então fica claro, mais que a luz do sol do meio-dia, que a Bíblia, apesar de Deus aborrecer o divórcio, mas ele permitiu para que aquela parte prejudicada, né, ficasse livre. Porque esse é o termo, como nós vimos nas leituras do primeiro e do segundo capítulo deste livro. Apolu, que é o mesmo termo, a palavra apolu, que significa livrar, desamarrar, deixar ir, fica livre. É a mesma palavra que vem a palavra abolição, né? Nós sabemos, ideologicamente, que o Brasil nunca deixou de ser escravo. Ou seja, o Brasil tem ainda muitos escravos do trabalho, escravos de leis, que as pessoas não conseguem
as pessoas não conseguem se livrar, né, das suas raízes, né, ainda existem os preconceitos, e as pessoas se sentem ainda escravas, apesar de que está na lei lá da abolição. Agora somos livres. Mas, na prática, né, nós sabemos que ainda existem muitas escravidões. Então, continuando aqui, ele diz o seguinte, na página 56. O que significa porneia? Ele pergunta, né? Acerca do vocábulo adultério, lemos o seguinte. O que significa porneia? Fornicação. Chans, um mestre, como convém a um católico, conclui que significa adultério cometido por muita mulher casada. Alguns, incluindo Dollinger, pensam que significa fornicação cometida antes do matrimônio. A posição mais relevante, tanto no passado como nos tempos modernos, é adotada por Chans. O termo porneia deve ser entendido em seu sentido certo e não deve ser restringido a certa forma em particular. Exatamente o que eu já falei. Poderiam ser citadas aqui inúmeras outras autoridades que concordam com as que mencionei. Talvez bastem apenas uma ou duas más. A Word Studies in the New Testament de Vincent aplica a palavra fornicação a homens casados. Os estudiosos do grego consideram o The Vocabulary of the Greek New Testament, que é o vocabulário do Novo Testamento grego, como sendo a suprema corte de apelações, porque ele demonstra a partir dos papiros e inscrições como os termos bíblicos eram usados à época dos autores bíblicos acerca do significado de porneia. Essa obra diz o seguinte: aplicava-se a qualquer relação sexual ilícita em geral. O patrimônio, né? Os principais pais da igreja interpretavam o termo adultério, escrito por Mateus, como abrangendo todos os tipos de impurezas sexuais. E estavam bem abalizados para reconhecer o uso dessa palavra entre os antigos. Em Israel, havia pena de morte para os judeus que cometessem atos de fornicação, tanto antes como depois do casamento. A pena de morte fora imposta aos judeus casados para o caso de incesto, sodomia, violência sexual e qualquer ato sexual proibido. Levítico 20, verso 11 ao versículo 21. Todas essas coisas estavam incluídas no sentido do termo fornicação, como estava escrito em seu código de leis. E foi nesse sentido que Jesus empregou o termo adultério, quando enunciou sua lei de divórcio para os judeus. Como ele não deu a menor indicação de que alterara o sentido que a palavra tinha no Antigo Testamento, esse era o único sentido que poderiam dar ao termo. A ideia de um pecado apenas pré-conjugal nunca foi vinculada ao termo. Então, fica claro que a verdade é que o termo hebraico para divórcio significa cortar. Imagine você cortar, já pensou a Energisa, cortar a sua energia e ainda ficar energia dentro de casa? É isso que esses professores defendem, que o divórcio, pode acontecer o divórcio, mas a pessoa não pode casar de novo. Ora, mas, que isso? Está cortado. O texto hebraico lá diz claramente que na hora que o homem dava a carta de divórcio para a mulher, né, no caso lá ele permitia por qualquer motivo, só que Jesus restringiu a parte do adultério, né, a parte da fornicação. Essa é a única diferença lá do Antigo Testamento para o Novo. Jesus permitiu, mas somente com algumas condições. A principal é a prostituição. E o apóstolo Paulo, lá na frente, ele vai permitir por outros motivos. E aí, eu só quero comentar isso lá quando nós chegarmos nesse capítulo, tá certo? Então, todas essas coisas estavam incluídas no sentido do termo, né? Onde eu citei aqui, você confere em Levítico, capítulo 20, verso 11 ao versículo 21. Todas essas coisas estavam incluídas no sentido do termo fornicação, como estava escrito em seu código de leis. E foi nesse sentido que Jesus empregou o termo adultério quando anunciou sua lei de divórcio para os judeus.
como ele não deu a menor, isso aqui eu já li, mas eu tô relendo, certo? Então, a ideia de um pecado apenas pré-conjugal, no caso, alguns defendem, por exemplo, que José queria divorciar-se de sua esposa, ou deixá-la, a palavra lá, deixá-la, deixa-me ver aqui a palavra grega que é usada em Mateus, quando diz que José, quando soube que a mulher estava grávida, ele planejou deixá-la secretamente. A palavra deixou lá significa, deixa eu ver, apostasion, se afastar ou tirar. Então, alguns pegam essa interpretação da passagem, esses professores, eles pegam aquela passagem lá de Mateus e dizem, olha, o divórcio aqui ele só é possível antes de se ajuntarem, antes de morarem numa sua casa. Porque Maria ainda estava na casa dos pais. Então eles pensam assim, olha, então isso é permitido enquanto ela estiver na casa dos pais, mas depois, agora é um corpo, uma carne só para sempre. Bem, não há diferença nenhuma do texto da palavra que Jesus usou lá. Quando Jesus usa em 5:32 de Mateus, capítulo 5, verso 32 e também 19, verso 9, quando ele diz assim, e só é permitido o divórcio em caso de adultério, é a mesma palavra lá. Ou seja, só pode se dar o divórcio na nossa cultura quando está casado no civil. Lá era diferente. Lá o homem chegava com 2 testemunhas e dizia tal dia, né? Tal tempo, ele não dizia a data. Eu venho e vou levar tua filha para morar comigo. E ali era a palavra do homem, diante de 2 testemunhas, no máximo 3 testemunhas, que ele realmente já estava praticamente casado com aquela mulher. E aquela mulher, se ela arrumasse outro homem durante aquele período, já era traição, já era um adultério. E aí, para nós hoje isso fica difícil porque a cultura é diferente. Não tem como conciliar a cultura judaica com a cultura brasileira, a cultura ocidental. Então, para nós, em termos de lei, o casamento só existe, o divórcio só é permitido quando se tem também um documento no cartório com testemunhas, né? São 2 testemunhas também, 2 testemunhas que vão presenciar aquele ato, e ali esse é desfeito pelo divórcio. Só que existe diferença entre o divórcio bíblico e o divórcio dos tribunais. Como assim? Lá na frente, mais nos capítulos lá na frente, isso vai ser lido aqui nesse livro e a gente vai compreender direitinho, tá certo? Deixa eu continuar aqui. É possível que muitos desconheçam o fato de que o Dr. R.H. Charles, da Inglaterra, foi um dos mais profundos teólogos, não somente do século XX, mas também de toda a cristandade. Suas monumentais obras fazem parte das secções de consultas das principais bibliotecas do país. Até a autoridade no grego apelam para seus conhecimentos. Seu livro acerca do divórcio, The Teaching of the New Testament on Divorce, a doutrina do divórcio no Novo Testamento, é uma das mais eruditas exposições no assunto. Ele diz, o Senhor tomou o lado dos Chamitas, que é da escola de Shammai, que é onde eu citei. E Shammai certamente não ensinou que o adultério tinha um sentido exclusivo de pecado pré-conjugal. O Dr. Charles diz também, abre aspas, nunca chegou ao meu conhecimento que se haja investigado o emprego do termo porneia, fornicação, nos escritos judaicos. Tampouco foram reconhecidos seus inúmeros significados. O uso peculiar do termo porné se faz mais evidente nos escritos judaicos e cristãos. Mas no grego clássico, a palavra era usada para designar diversos pecados sexuais. E como esta questão é de vital importância, dediquei-lhe um capítulo especial. Nesse capítulo, chegamos à inevitável conclusão de que o termo porneia poderia ser usado para designar pecado sexual num senso genérico, ou qualquer outro pecado sexual. Foi já o que falou, né, que nós falamos aqui, o autor e eu confirmando aqui.
Grande parte da informação que damos a seguir nos provém do Dr. Charles. Dos 23 mil israelitas que cometeram pecado sexual com as filhas de Moabe, segundo o registro de Números 25, verso 1 e 2, nem todos eram casados. E seu pecado é designado pelo vocábulo zaná, fornicação. Em 1 Coríntios 10, 8, Paulo diz, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. O apóstolo refere-se aos israelitas casados que cometeram fornicação e diz aos coríntios que eram casados. E não pratiquemos imoralidade. Será que ao usar a primeira pessoa do plural, ele dirige-se apenas aos solteiros? É uma pergunta. Né? Quando o apóstolo Paulo faz aquela citação lá em Coríntios, 1 Coríntios 10 e 8, pegando o texto lá da parte onde os moabitas levaram o povo de Israel a cometer prostituição, há uma pergunta, será que eram só casados que cometeram o pecado? Claro que não. Dos 23 mil que cometeram aquele pecado, nem todos eram casados. Eram casados e solteiros que praticaram a imoralidade sexual. E por isso prova por A mais B que o termo zaná e o termo poné são intercambiáveis. Um em grego e o outro é zaná em hebraico e poné no grego, que significa prostituição, ato imoral e, portanto, significa também, em termo sinônimo, adultério. Continuando aqui. Em Apocalipse 2, verso 14, Cristo menciona o mesmo acontecimento dos judeus casados que cometeram pecado sexual com as filhas de Moabe e diz que cometeram prostituição. Portanto, nessa passagem, Cristo, que usaria a palavra adultério em Mateus 5,32 e capítulo 19, verso 9, emprega também ao mencionar o capítulo sexual aos casados. Em Amós, capítulo 7, verso 17, adultério, zaná, designa o pecado sexual de uma mulher casada. Isto se harmoniza com o relato de Diocacino acerca de Messalina. Na era clássica, o termo adultério abrangia o pecado sexual de uma mulher casada. Ver também 2 Reis 9:22. O termo porneia e seus cognatos são usados em relação com o culto idólatra em Gênesis 34, verso 16 e em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 11 e o versículo 13. Também no livro de Isaías, capítulo 1, verso 21 e no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 8. E frequentemente nos capítulos 16 e nos capítulos 23 de Ezequiel. A relação entre Deus e Israel, muitas vezes, é apresentada pela figura do matrimônio, e a linguagem simbólica tende a harmonizar-se com a literal. Ou seja, o que é na imagem que Deus está mostrando, ele tem que se harmonizar na parte literal, no dia a dia, no cotidiano. Deixa eu ver aqui. Em Ezequiel capítulo 23, o vocábulo porneia e seus cognatos são muitas vezes usados para descrever tal culto, e esse tipo de adoração não era limitado aos homens casados. Heródoto diz que os ritos dos cultos idólatras estavam relacionados com infames excessos sexuais. Veja-se Apocalipse 2, verso 20, onde Cristo fala de Jezabel e seu culto idólatra, e de haver ela levado seus servos a praticarem a prostituição. Aqui novamente, Cristo usa a palavra prostituição, que é fornicação no grego, em relação a pessoas casadas. Em Oséias 2, verso 5, a palavra fornicação é aplicada à esposa de Oséias. Prostituir é zanar, zanar em hebraico. As abominações sexuais praticadas por pessoas casadas em Sodoma e Gomorra são mencionadas em Judas 7, e a palavra usada é prostituição. Nos apócrifos judaicos, a palavra porneia e seus sinônimos tornam-se termos genéricos para designar práticas sexuais e são usadas para especificar vícios sexuais. Então, são termos
tá frio já aqui. São termos intercambiáveis que significam, que são usados muitas vezes em caso de prostituição, em mulher casada, homem casado, adultério, também pessoas solteiras que praticam fornicação. Então, não há essa história, né, até de dizer, por exemplo, fulano arrumou alguém e está amancebado. Não existe isso. Eles estão casados. Agora, vamos ver, a questão é, será que essa mulher, que esse homem está com ela, é uma mulher livre? Ou é uma mulher que ainda está ligada à lei por outro homem? Se estiver ainda ligada à lei, de fato, é prostituição e adultério. Agora, se ela foi traída, né, se o companheiro dela, o marido dela, já está com outra, ela está livre. Vice-versa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo chega a dizer que se o homem pegar uma mulher lá do... Vamos usar um termo aqui bem, não vou usar um termo baixo, não. Vou usar um termo bem direto. Lá do prostíbulo. O homem pegar uma mulher lá do prostíbulo, leva para casa e passa a conviver com ela. Paulo, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele faz um corpo só com ela. Aí ele faz a pergunta: tomaria eu os membros do corpo de Cristo, que é eu sou membro do corpo de Cristo, e vou me unir a uma prostituta? Claro que não. Claro que não. Então, assim, se faz um corpo só com ela, independente de ter assinado ou não um papel, isso é a questão X. Agora, para dar o divórcio, é preciso ter assinado o papel, porque o divórcio precisa de testemunhas, né? O divórcio ele precisa de testemunhas, assim como o casamento precisa de testemunhas. Então, essa questão da palavra zaná, que é adultério em hebraico, e é usada intercambiável, ou seja, muda de uma passagem para outra, de um contexto para outro, é usada no contexto de adultério e é usada no contexto de fornicação, como no caso dos moabitas. Lá os midianitas praticaram atos imorais e com certeza ali foi também tanto fornicação de solteiro com mulheres, como também homens casados com mulheres casadas e assim por diante. Vamos continuar aqui. Nos apócrifos judaicos, a palavra porné e seu sinônimo tornam-se termos genéricos para designar práticas sexuais e são usados para especificar vícios, certo? Isso aqui eu já li, vamos para a página 60. Esse capítulo é um pouco mais longo, né? Hoje eu vou levar um pouco mais de tempo, mas fica registrado aqui. A palavra pornéia, fornicação, é usada para designar adultério em Siraque 23, verso 23. Isso é um livro apócrifo, eu já li. Testamento de Judá 18:2, Testamento de Dan 5:6, Testamento de Issacar 7, verso 2, Testamento de José, capítulo 3, verso 8. São todos livros pseudepígrafos, certo? Alguns são chamados pela Igreja Católica de não são chamados apócrifos. Tem uma palavra lá, eu esqueci da palavra agora. Tudo bem, depois eu lembro. Vamos lá. Os sumos sacerdotes, quase que sem exceção, eram homens casados, e a palavra fornicação era aplicada para designar as transgressões tanto dos solteiros como dos casados. No Testamento de Azé 2:8, a mesma associação de pecado sexual é descrita com o termo porneia. Deixa eu ver aqui. Na literatura do início da era cristã, o termo porneia e seus cognatos eram usados para designar os pecados sexuais em geral. Hermes usa a palavra porneia aplicando a mulheres casadas. Tácito também aplica o termo porneia a mulher casada. E Heráclito cita Orígenes usando o termo porneia, falando da mulher de Samaria. Orígenes também enxerga o termo porneia em Mateus 14, verso 7. Do mesmo modo, o Atos de Tomé, em suas epístolas, usa porneia falando de casados. Crisóstomo, e não há dúvida de que ele conhecia o grego, e prega porneia falando da esposa de alguém. Gregório de
Gregório de Nazianzo usou o termo pornos, aplicando a uma esposa adúltera. E também usa pornos, designando um marido adúltero. Justino Mártir usou porneia para designar a sodomia. Então, essas informações, elas provam de que a igreja também, né, a comunidade cristã do primeiro século, elas entendiam que o adultério e a fornicação eram pecados intercambiados, ou seja, eram praticados por solteiros e por casados. E por isso, no caso o adultério, que nós temos em nosso dicionário português, deitar em cama alheia, quando esse termo é usado aqui, deitar em cama alheia, dizer que está deitando numa cama que aquela mulher pertence a outro homem. Só que no nosso idioma nós temos a palavra adultério, prostituição, só que no grego, tem uma palavrinha que pode ser usada para todas essas ações, que é porneia. E aí, esses professores que dizem que o pecado, o divórcio só era permitido no pecado pré-conjugal, ou seja, num adultério pré-conjugal, o que não se sustenta porque o termo é o mesmo em todas as passagens. Inúmeras referências em favor dessa ideia de fornicação são apresentadas na valiosa obra léxica, um dicionário grego patrístico, que é a Patristic Greek Lexicon. Esse dicionário afirma o seguinte: fornicação, ato sexual ilícito praticado por pessoas casadas, e por tal razão inclui a ideia de adultério. Mateus 5,32, Mateus 19, verso 9. Porneia é adultério. O Baker's Dictionary of Theology, que é o dicionário teológico de Baker, concorda plenamente com essa definição de fornicação. A fornicação e seus cognatos são empregados com o mesmo sentido no Novo Testamento. Ali o homem casado, culpado de pecado sexual, é chamado de adúltero, e a mulher casada de adúltera. Em 1 Coríntios 5, verso 1, Paulo diz que o adultério era praticado frequente entre os coríntios e o incesto é mencionado especificamente. Quem pode dizer que apenas os homens casados eram culpados disso? Em 2 Coríntios 12, verso 21, o apóstolo diz que ele choraria por muitos que pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram. Será que entre todos esses pecados, ou será que todos esses pecadores contavam-se apenas homens casados? Em 1 Coríntios 5, verso 9 ao 11, Paulo ordena aos coríntios que não vos associeis, ou não vos associasseis, com os impuros. Será que eles poderiam associar-se com adúlteros, então? Dessas referências, podemos depreender que Paulo, um erudito sábio judeu, usou o vocábulo prostituição, fornicação, pelo seu significado estabelecido. E assim também agiram os outros apóstolos. É uma afirmação maravilhosa. Por quê? Porque muitas pessoas dizem, o adultério só acontece entre pessoas casadas. Levando em consideração que na cultura judaica essa é a base que infelizmente eles tomam, que existia uma promessa do casamento e não casamento, ou seja, é chamado de pré-casamento, que aqui para nós é o noivado, né? Aqui a gente entende como noivado. Mas quando acontece, o caso, por exemplo, de um noivo visitar a noiva, cometer o ato sexual com a noiva, geralmente, se eles cometem na segunda-feira, na terça-feira vão para o cartório. Lá na cultura judaica, se ele fizesse isso, ele, não sei, ele é apedrejado. E aí? Como é que fica essa situação? De fato, a questão é mais cultural do que bíblica. O que Deus condena, na verdade, é o ato da prostituição. É você viver se prostituindo. Você precisa ter sua esposa e a mulher precisa ter seu esposo. Esse homem precisa ser livre. Ele não pode estar ligado a outra mulher. Porque o apóstolo Paulo ele nos ensina que o marido
que o homem seja marido de uma só mulher e a mulher esposa de um só marido. Ela não pode estar ligada, né? Muitas vezes tem uma mulher que ainda está a se divorciar e ali ainda é ato de prostituição, é adultério. É adultério. E a igreja muitas vezes fica olhando, né, com os olhos de coruja, os pastores ficam olhando com o olho de coruja, não tem coragem de ajudar aquele irmão ou aquela irmã a ir no cartório, desligar, porque o marido daquela mulher muitas vezes já está com outras, tá lá, já está de 100 para de 90 para 100, e aquela mulher está sofrendo. E será que é bíblico deixar aquela mulher sofrer até o fim? Claro que não. Já foi desfeito. Já foi desfeito. Ela deve, sim, a igreja deve ajudá-la, lavrar o termo lá no cartório e casar-se com aquele marido que agora é livre e ele é livre. Ela e ele são livres. Então devem, sim, ajudar uns aos outros. É para isso que eu estou trazendo esses vídeos, é para isso que eu estou lendo esse livro. Eu achei o livro mais enfático, né? Apesar do livro do Kenneth Reagan ser um livro muito bom, certo? Eu poderia até estar trazendo a do Kenneth Reagan aqui, mas não tenho trazido porque eu achei o livro do Reverendo Dutt mais enfático, mais a raiz da palavra, né? Isso não descarta a possibilidade de eu trazer num momento futuro as informações de alguns pontos. Eu vou estar até fazendo citações desses livros, eu vou fazer uma coletânea e vou estar, né, ao longo dessas leituras, estarei fazendo citações para que você tenha uma ideia do que é o assunto bíblico levado ao pé da palavra, né? Não é o que pastor fulano, pastor Beltrano diz, mas é o que a Bíblia diz. O que importa para nós é o que a Bíblia diz. Amém? Vamos lá continuar aqui. Em Atos 15, verso 20 e versículo 29, os apóstolos escreveram aos gentios que se abstivessem da incontinência. Elmer Miller, veterano membro da Corte de Nova York, é um advogado com amplo conhecimento das Escrituras. Ele realizou um estudo do divórcio e escreveu o seguinte em seu memorandum acerca da fornicação de Atos 15, verso 20 e versículo 29. Abre aspas. Seria ridículo supor que no primeiro século do ano Domini, quando relações sexuais ilícitas eram comuns entre os gentios, a palavra porneia fosse somente para designar relações ilícitas entre pessoas solteiras. Se esse fosse o verdadeiro sentido do qual a palavra teria sido empregada nesses dois versos, então teríamos o primeiro concílio da igreja indiretamente permitindo relações sexuais ilícitas entre casados. O Dr. Charles resumiu suas conclusões acerca da palavra fornicação com a seguinte declaração. Desde os tempos clássicos, a palavra fornicação tem tido o significado de pecado sexual cometido por mulher casada. Aplicava-se aos pecados sexuais como um todo. O contexto no qual ela aparece determina o sentido. Deixa eu ler isso aqui direitinho. O contexto no qual ela aparece determina o sentido que se pretendia dar-lhe. Segue-se que na Grécia, desde o século IV a.C., e no ano 200 do ano antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, entre os judeus de fala grega até o ano 96 do ano Domini, que é o ano do Senhor. O termo porneia e seus cognatos eram empregados não somente com o sentido de fornicação, mas da prática de qualquer outro pecado específico, assim como de todos os pecados sexuais considerados englobadamente. The Teaching of the New Testament on Divorce, ou seja, é o livro do Dr. Charles, o ensino ou a doutrina do Novo Testamento sobre o divórcio. Isso foi interpretado assim pelos maiores entendidos do assunto e tradutores da cristandade, a saber, vamos lá, os maiores, os grandes homens de Deus ao longo da história entenderam dessa maneira, do mesmo jeito que o Charles aqui expõe. Esses homens que eu vou citar aqui agora, eles compreendiam dessa maneira, certo? Que
termo fornicação era o mesmo termo que era usado para adultério e que dava direito ao homem ou à mulher divorciar de sua esposa. Como eu já disse, não é recomendável o divórcio, mas em último caso, no caso que é adultério, incesto, prostituição, que é o mesmo caso também, são sinônimos. Então, os homens que acreditavam dessa maneira era Agostinho, grande teólogo da Igreja Católica, do século IV, Latâncio, Clemente, tradutores do aramaico, Lutero, Calvino, Grócio, os pais da Igreja de após Concílio de Niceia, Gesenius, Edersheim, Rotherham, Vincent, Morgan, Robertson, Strong, Knox, Williams, Phillips, Moffat, Weymouth, West, Montgomery, Goodspeed, versão ampliada, Albert Smith, Westcott Hort, Driver, a versão Dewey, Wesley Hastings e Cruden e Little Scott. Todos esses aqui escreveram algo em concordância com o que o Dr. Charles escreveu. Eu poderia facilmente citar muitos outros, tanto do passado como dos tempos atuais. Nossos principais dicionários modernos reconhecem o sentido bíblico de fornicação. Fornicação. Na Bíblia, qualquer ato sexual ilícito, incluindo adultério. Webster's New 20th Century Dictionary, ou seja, o novo dicionário Webster do século XX. A fornicação, algumas vezes, principalmente na Bíblia, esta palavra é empregada para designar todo tipo de relação sexual, à exceção do relacionamento entre marido e mulher. Webster's New International Dictionary, ou seja, terceiro novo dicionário internacional. Webster. Os principais comentaristas e críticos gregos concordam entre si acerca do sentido de fornicação acima citado, como das Escrituras. Muitas vezes, pessoas casadas são acusadas de crimes sexuais tão chocantes que a imprensa e o público são proibidos de entrar nos tribunais. São crimes para os quais Deus determinou a pena de morte. Na lei de Moisés. Deixa eu ler direito aqui. Deus determinou a pena de morte na lei de Moisés. Será que Deus agora pede que seus santos sejam uma só carne com tais criminosos? Será que tais ofensores, após cumprirem pena numa prisão por causa de crimes sexuais, podem voltar e reiniciar seu relacionamento com o cônjuge inocente, sendo com ele uma só carne, simplesmente porque, de acordo com a interpretação pré-conjugal, estão proibidas de divorciar-se deles? Isso é um raciocínio forte, né? O cara comete um crime sexual terrível, né? E aí passa certo tempo na cadeia, quando volta, será que ele tem que voltar para a mulher? Pelo amor de Deus. Os defensores desse ponto de vista dizem que se esses crimes houvessem sido cometidos antes do casamento, então a parte inocente poderia divorciar-se do cônjuge, mas sendo cometido depois, o inocente deve permanecer junto ao outro até o fim de sua vida. Um dos defensores dessa tese, com quem debati o significado da palavra fornicação, reconhece que a lei de divórcio formulada por Cristo exige que a parte inocente se torne uma só carne, com pessoas acusadas de crimes sexuais. Ele teve de reconhecer isto por uma questão de coerência. De todas as evidências apresentadas, concluímos o seguinte: quem repudiar sua esposa, exceto em caso de pecado sexual, e se casar com outra, comete adultério. O vocábulo adultério aqui designa o pecado cometido ao se contrair novo matrimônio. E existem mais informações nas Escrituras acerca de fornicação e adultério, mas nosso objetivo foi apenas demonstrar que na regulamentação do divórcio feita por Cristo, o termo adultério não se refere somente ao pecado cometido antes do casamento. Nosso conceito de fornicação é plenamente apoiado por evidências do Antigo e do Novo Testamento.
léxicos hebraicos e gregos, apócrifos, judeus, da literatura cristã mais antiga, dos clássicos gregos, dos escritores rabínicos, dos papiros, dos pais da igreja, tanto orientais como ocidentais, das revisões e outras fontes oficialmente reconhecidas. A ideia de pecado pré-conjugal não tem o apoio das maiores autoridades. Amém? Bem, no próximo capítulo eu vou estar lendo a lei de Cristo, de Mateus 19, verso 9, que é de arrepiar o cabelo. Porque nessa passagem até os discípulos disseram: e agora, mestre? Qual é a situação do homem, né? Então aí, no próximo capítulo, esse ficou bem longo, né? Quase 1 hora. E aí, eu desejo a você que você puder, acompanhe a leitura no momento que você puder estar fazendo anotações, que você possa também recorrer às escrituras, e isso será bastante proveitoso para aqueles que querem de fato aprender. Vivemos num tempo que nós não temos, né? A maioria das pessoas não tem tempo. Passam 1, 2 horas só mexendo no celular, mas não tem paciência de ouvir um ensino, de ouvir uma pregação, de 1 hora, de 2 horas. E aí, perdemos muito com isso, perdemos de aprender, deixamos de concluir nossa compreensão acerca de um determinado assunto. Então, fica aqui o meu abraço para todos vocês. Sigam-me também no Instagram, Palavra Restaurada, @Nunes, ok? Tá lá, dá aquela força, compartilha e com certeza vamos espalhar aquilo que nós precisamos conhecer para ajudar uns aos outros. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse vídeo também será publicado no canal @Presbítero Nunes, live série Estudos Bíblicos, e logo estará disponível, tá bom? Forte abraço para você, no nome do precioso Jesus.